Bom, nós vamos voltar desse vídeo, falar novamente sobre o tema. Nós temos um vídeo desse sobre o tema. Anteriormente, tem mais ou menos um ano, nós gravamos um vídeo, o pessoal pode consultar lá no canal, sobre o tema. Que o tema, inicialmente, era o seguinte, ó, possibilidade do reconhecimento do exercício da atividade em condições especiais pela exposição ao ruído, quando constatar diferentes níveis de efeito sonoro, considerando o nível máximo, o pico, a média aritmética ou NEM. Então nós, inclusive, mostramos exemplos no vídeo anterior sobre como é que você calcula o NEM, como você faz uma média aritmética simples e o máximo, né? Explicamos isso. Bom, agora o tema depois firmou a tese da seguinte maneira: o reconhecimento do exercício da atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ao ruído, quando constatar diferentes níveis de efeito sonoro, deve ser aferido por meio do NEM, nível de exposição normalizado. Ausente essa informação, deverá ser adotado o critério nível máximo, pico de ruído, desde que a perícia técnico-judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou prestação de serviço. Bom, o tema ficou o seguinte, vou mostrar aqui o seguinte, o tema ficou da seguinte maneira. Agora ele está considerando, primeiro eu tenho que fazer pelo NEM. O NEM nós já mostramos no vídeo anterior que o NEM é a maneira mais correta. O NEM, como é que se obtém o NEM? Eu faço uma dose onde eu vou considerar C1, T1 mais C2, T2 mais CN, TN, né? Ou seja, calcular essa dose, esse C é o tempo de exposição e o T, o tempo máximo permitido no quadro 1 do anexo 1 da NR15. Então eu vou combinar aqui o tempo de exposição com o tempo máximo permitido. Acho uma dose. Com base nessa dose, eu calculo o NEM, meu LVG e, consequentemente, que é igual o TWA, que é igual o NEM, se a exposição é de 8 horas, né? Eu vou obter com base nisso aqui. Então, o NEM é resultante de uma equação, né, da integração desse tempo de exposição com o tempo máximo. E com esse dado, a gente calcula o NEM. Então, o NEM é a maneira melhor para você calcular. A dosimetria, muitas vezes, dosimetria, se for LVG ou NEM aqui, é a mesma coisa, você faz uma dosimetria para você chegar nesses valores. Bom, agora, no caso do pico, o pico você tem que analisar com muito cuidado, porque você vai pegar o pico e o tempo. Então, suponhamos aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma exposição da seguinte maneira, ó. Eu tenho um trabalhador lá que você coloca assim, ó, o ruído variou de 70 a 90 dBA, 60 a 90 dBA. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas situações. Se eu pegar o pico, eu vou pegar o 90. Mas se eu pegar o 90, bem que ele fala assim, desde que a perícia judicial contrata a habitualidade. Habitualidade ou desassociado, não. Eu não tenho que olhar muito isso, habitualidade, que fala o tema lá na produção do bem. Eu tenho que olhar tempo. Quanto tempo aqui? Quanto tempo ele fica aqui? Que se eu trabalhar para 90 decibéis, se eu vou lá no quadro 1, anexo 1, NR15, o tempo máximo de exposição aqui são 4 horas. Se o trabalhador fica exposto menos de 4 horas, ele não tem risco. Ele não está exposto a ruído. Então eu teria que perguntar isso aqui. Então, eu entendo, no nosso caso aqui, o pico aqui, é lógico que não é a questão mais técnica de você avaliar a exposição ao ruído. Do ponto de vista social, ele é bem favorável ao trabalhador, né? Então, nesse caso, ele beneficia muito o segurado, no caso da aposentadoria especial. Nesse ponto, o entendimento é até considerável, né? Como uma justiça social, no caso aí, visando a questão social do segurado. Porém, do ponto de vista técnico,
Não deveria ser assim. Você poderia calcular, levar em consideração aqui o tempo e, consequentemente, calcular um NEM. Você obtém o NEM com isso aqui também. Pronto, desde que você tenha o tempo. Ok?